Olá, eu sou o Diogo Alves, eu sou aluno graduando de Ciências da Computação na Universidade Federal do ABC. Nesse vídeo eu vou mostrar o Teorema de Mantel e eu vou mostrar uma prova por indução, tanto a ideia da prova quanto a prova formal. Primeiro eu vou relembrar o Teorema, que é de 1907, e ele diz que se um grafo com n vértices é livre de triângulos, então ele tem no máximo n ao quadrado sobre 4 arestas. A primeira coisa que eu vou fazer é dar a ideia da prova. O que a gente precisa primeiro? A gente precisa construir um grafo. Então aqui a gente vai ter alguns vértices. A gente pode ligar eles da forma que a gente quiser. Para esse grafo, eu vou dar o nome de G. Então o grafo G com n vértices. Se alguém não souber, vértices poderiam ser representados por essas bolinhas, né? E as arestas são essas linhas que ligam os vértices. O que a gente precisa para a prova? A parte principal dessa prova é a gente construir um segundo grafo, que vai ser o grafo G' com n menos 2 vértices. Então, como vocês podem ver, a diferença é que esse daqui tem 2 vértices a menos. A grande sacada dessa prova é a gente remover os 2 vértices que têm uma aresta em comum. A gente pode remover quaisquer 2 vértices desse grafo, desde que eles tenham uma aresta em comum. Então a gente vai dizer que o grafo daqui para baixo é o G'. E esse completo é o grafo G. Por que a gente faz isso? A gente vai perceber que removendo 2 arestas, a gente consegue uma propriedade bastante interessante que a gente vai ter que usar na prova. Qual é essa propriedade? Esses 2 vértices têm no máximo n menos 2 mais uma arestas. A gente está falando de grafo simples. O que isso quer dizer? Quer dizer que, dado 2 vértices, eles só podem ter uma única aresta entre eles. Eles não podem ter aresta dupla, nem laços, que é quando uma aresta se liga ao mesmo vértice. O vértice inicial e final é o mesmo. Então seria como uma aresta assim redonda, que começa nesse vértice e termina nele. Esse é um grafo que não pode ter esse laço, nem uma aresta dupla. Então, cada 2 vértices só podem se ligar uma vez. Cada 2 vértices só podem definir uma única aresta. E outra propriedade interessante é que o grafo ele é livre de triângulos, como a gente definiu no teorema. Então, os 2 vértices que a gente retirou não podem se ligar ao mesmo desse outro lado. Quer dizer, dado 2 vértices que tem uma aresta entre eles, os 2 não podem estar unidos ao mesmo vértice, porque isso acarretaria a formação de um triângulo, o que pelo teorema a gente já disse que não é possível. Então, qual vai ser a quantidade máxima de arestas que eles podem ter? Os n menos 2 vértices, porque aqui, no máximo, um desses vértices vai se ligar a todos esses daqui. Pode ser que esse aqui esteja ligado à metade, esse à metade. Pode ser que nem todos estejam ligados. Mas é como o teorema se preocupa como limitante superior, a gente só quer definir o máximo possível. Então, no máximo, cada vértice, a soma dos graus de cada vértice, dos 2 vértices, vai ser igual ao n menos 2 mais essa aresta. Então, é o n menos 2, que é a quantidade de vértices desse lado, mais essa aresta que liga eles. Essa é a quantidade máxima de arestas que esses 2 vértices podem ter. Eu vou só mostrar a notação. Esse vértice aqui que a gente retirou, a gente pode chamar de U, e esse daqui de V. E aqui a notação, grau de U mais o grau de V, tem que ser no máximo n menos 1, né? Menos 1 mais 1, menos 1. Então, aqui a gente vai aplicar a nossa suposição. A suposição de indução é que o teorema
ele vale para o grafo G'. Então aqui nós temos, só para explicar a notação também, aqui são as arestas de G'. Essas barras aqui representam o valor absoluto, né? Geralmente é módulo, que quer dizer apenas a quantidade. Então é a quantidade das arestas de G'. Elas têm que ser no máximo, como a gente viu no teorema, n ao quadrado sobre 4. Porém o n, nesse caso, ele é igual a n menos 2, como a gente definiu aqui, para o G'. Então, a gente vai substituir aqui o n por n menos 2 ao quadrado sobre 4. Isso daqui vai ser igual ao quê? Resolvendo, né? A gente chega em n ao quadrado sobre 4 menos n mais 1. Agora, a gente vai tentar expandir essa hipótese de indução para o grafo G. Então, a gente quer agora mostrar quantas arestas o grafo G pode ter. Só que o que é importante verificar aqui? A gente pode escrever G, a quantidade de arestas de G, baseado na quantidade de arestas de G'. Vou até escrever aqui no cantinho. A quantidade de arestas de G, ela vai ser igual o máximo, né? O máximo vai ser igual ao máximo de arestas do A de G' mais alguma coisa. Quer dizer, mais algumas arestas, né? O que quer dizer isso? A quantidade de arestas total do grafo G completo vai ser igual à quantidade de arestas desse grafo menor, que é a quantidade de arestas de G', mais a quantidade de arestas que esses dois vértices podem ter. Faz sentido? Então, a gente pode escrever o limitante superior apenas copiando essa parte aqui de G, que a gente já chegou. Menos n mais 1. E a gente soma a quantidade máxima que esses dois vértices que a gente tinha retirado podem ter. Que, como a gente viu, é n menos 1. Então, aqui, menos n mais n se cancela, mais 1 menos 1. Então, o que a gente chegou aqui? A gente chegou que a quantidade de arestas de G é no máximo n ao quadrado sobre 4. Então, a gente acabou de provar por indução que o teorema é válido, porque a gente partiu de um grafo menor, um grafo G', e a gente, aumentando esse grafo, a gente chegou à mesma conclusão. Então, a hipótese de indução é válida. Agora eu vou apresentar a prova formal. Então, aqui a gente vai ter a prova por indução. A gente vai apenas formalizar o que a gente já teve a ideia. Então, aqui, dado um grafo G com n vértices, que é o primeiro grafo que a gente constrói, e um grafo G' com G' igual a G menos U e V. Como a gente pode ver aqui, a gente está só formalizando, né, sem desenho, o que a gente já viu. Aqui o G' vai ser igual ao grafo G, porém sem esses dois vértices, U e V. Lembrando da parte mais importante, né, do teorema, dado que U e V são vértices que formam ou possuem, né, uma aresta entre si. Então, eles definem uma aresta, que é o que torna a prova possível. Como o grafo é livre de triângulos,
temos que o grau de U mais o grau de V pode ser no máximo n menos 1, como a gente já tinha visto ali. Aqui entra a nossa suposição, né? Então, supondo que o teorema vale para o G', aí aqui a gente constrói a quantidade de arestas para o G' menor ou igual ao n menos 2 ao quadrado sobre 4, da mesma forma que a gente tinha feito antes. Aqui eu só vou botar essa equivalência porque eu só vou abrir a potência aqui para ficar mais simples de entender. Então, isso daqui, né, você faz comutativo, você faz a multiplicação, você vai chegar a n ao quadrado sobre 4 menos n mais 1. E aqui, a gente chega então que a quantidade de arestas de G' é menor ou igual a n ao quadrado sobre 4 menos n mais 1. Aqui que entra a utilização da indução. Então, aqui a gente vai utilizar a indução nos dois vértices retirados do grafo G. Que, como vimos, podem ter, no máximo, n menos 1 arestas. Então, nós chegamos à hipótese de indução. Esse HI é a hipótese de indução. Que a quantidade de arestas de G pode ser menor ou igual à quantidade de arestas do G', né? Que aqui eu só vou copiar. N ao quadrado sobre 4 menos n mais 1, mais a quantidade de arestas dos dois vértices que a gente retirou. Sempre falando do máximo, sempre lembrando que a gente quer o máximo. Limitante superior apenas. Então aqui a gente vai chegar que isso daqui é equivalente a G menor ou igual a n ao quadrado sobre 4. Porque o menos n mais n se cancela, mais 1 menos 1. Então, nós podemos concluir que a hipótese de indução é válida, porque a gente partiu de um grafo G' menor do que G e a gente conseguiu provar o teorema para um G maior, expandindo, né? Isso que é a indução, quando você prova para n mais 1 e, consequentemente, é sempre válido para n mais 1. Se eu tenho um grafo de tamanho 3, vai ser válido para 4, que é n mais 1. Se eu tenho um de 4, vai ser válido para n mais 1, que é 5. Assim até infinito. Então, a prova de indução, ela acaba provando para todos os vértices, quando você pega para todos os números possíveis de vértices e todos os tamanhos. Quando você pega um grafo menor, você consegue expandir a prova para um grafo maior ou um maior e você consegue expandir para um menor, né? Se você pegar um grafo de tamanho infinito e você ir de menos 1, menos 1, menos 1, você consegue provar que o teorema continua sendo válido. Então aqui a gente terminou a nossa prova. Eu espero que vocês tenham gostado.